Eu preguei acerca de sermos cristãos e de muitas vezes a gente não conseguir fazer da maneira correta. E hoje vai ser mais ou menos no mesmo segmento. Eu acho que Deus quer dar uma continuidade na palavra. Então você que está aqui esta noite, que não assistiu a mensagem da semana passada, acesse as nossas redes sociais. A partir de agora a gente vai ter bastante coisa no telão passando, para estar mostrando as redes sociais, os projetos que nem foi agora na hora da oferta, as coisas que nós temos já desenvolvendo e que vamos desenvolver futuramente. Então você vai poder estar acompanhando, vai poder estar participando das coisas aqui pelo telão. Eu quero fazer uma pergunta aqui, eu acredito que eu sei a resposta, mas eu quero que você levante a mão aqui. Quem é cristão? Eu acredito em Jesus. Acho que não teve ninguém que ficou com a mão abaixada? Só o Gui? Ah, tá. Você tem certeza mesmo que você está levantando a mão para isso? Certeza absoluta? Não vai chorar depois, hein? Vocês levantaram a mão, eu não obriguei ninguém. Vocês viram que eu não fui ali e falei, não, aceita aí Jesus, levanta a mão porque você tem que ser cristão. Vocês por si só levantaram as mãos e assumiram aqui publicamente, eu sou cristão. E é aí que está o problema. Na maioria das vezes, a gente fala que é cristão pelo fato apenas de acreditarmos. E apenas o fato de acreditar não significa que absolutamente você tem fé naquilo que você acredita. Porque acreditar eu acredito que isso daqui é um microfone. Porém, para mim não passa de microfone, eu não uso ele para nada. A fé é o que faz esse acreditar, dar o passo e chegar no microfone e usar o microfone. Isso é a fé. Isso é o que nos move no reino de Deus. Eu quero falar de ser o cristão que a Bíblia nos ensina que nós venhamos ser. E aí é um problema muito grande, porque na maioria das vezes nós não gostamos de ser o cristão que a Bíblia nos ensina. Na verdade, muitas vezes a gente nem sabe por que a gente é cristão. Porque se provavelmente nós não fôssemos cristãos, se Jesus não tivesse vindo, morrido, nós não crêssemos nele, nós seríamos judeus. Pessoas que acreditam em Deus. Você já ouviu alguém falar, quando você pergunta se você tem fé, a pessoa fala assim, eu tenho muita fé em Deus? Raramente você escuta falar, não, eu tenho muita fé em Jesus Cristo. O Cristo ressurreto, o Deus vivo. O pão vivo que desceu do céu, a água que brota da rocha. Dificilmente você vê pessoas que realmente não conhecem o Evangelho, a palavra dizer isso. Eu sou cristão porque eu imito Jesus, mas eu tenho muita fé em Deus. E quando você olha para as atitudes da pessoa, as atitudes dela não condiz nem com o que ela está dizendo, que ela diz que acredita. Porque ter fé em Deus é exatamente praticar o que Deus nos ensinou. E se você pergunta para essas pessoas, elas não sabem o que Deus ensinou. Ela diz que tem fé por falar, porque ela cresceu num lar provavelmente cristão e acreditou naquilo, mas ela não pratica. Como eu sempre repito, eu acho que deve ser uma das frases que eu mais gosto que Jesus falou é: os que me amam são os que ouvem as minhas palavras e as... Oh glória, é isso aí, as praticam. Então hoje, talvez você está aqui e você vai falar, pastor, isso aí que você está falando está vindo de encontro comigo, porque eu não tenho praticado. Tipo assim, eu dou uma descristãozada de vez em quando, e depois eu volto, eu vou e volto, eu fico como o Tiago diz, como um barco que balança de um lado para outro. E Tiago diz lá no capítulo 1, se não me engano, não seja como esse barco à deriva, porque senão, tudo que você falar vai ser em vão. Não, e o meu conselho hoje é: não se contentem com isso. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero lhe agradecer por este momento, por cada um dos teus filhos que saíram do seu lar, para estarem aqui, para receber da tua palavra. Nós já louvamos, adoramos a ti. O Senhor já falou conosco na abertura, nas ofertas, mas agora nós queremos que a tua palavra viva e eficaz, que corta como uma espada de dois gumes, entre, Senhor, em nossa alma, entre nossa alma, nosso coração, nosso espírito, rasgue, meu Pai, e faça a transformação que o Senhor deseja, em nome do Senhor Jesus, amém.
A Bíblia diz que quem nos constrange do pecado, que nos convence do pecado é o Espírito Santo. Mas o sacerdote, o pastor, o líder, alguém que prega o Evangelho, tem como intuito de convencer você através da unção do Espírito Santo a mudar de vida. Eu estou aqui hoje, estou pastor hoje, porque o Senhor colocou algo no meu coração um dia, justamente sobre esse assunto que a gente vai falar, assim como colocou no seu, que eu quero, em nome de Jesus, que você saia daqui com algo queimando no seu peito. Tem um louvor que a gente canta, deixa queimar, tem um fogo queimando em meu peito, que não me dá descanso. Eu gostaria muito que vocês saíssem daqui hoje, com essa palavra assim, ó, rasgando a sua alma, dilacerando a sua alma, para que amanhã não seja um dia como o domingo passado, talvez, que você nem se lembra, nem sequer o que foi pregado. Eu imploro em nome de Jesus, eu peço em nome de Jesus, que vocês saiam daqui com essa palavra. E eu quero trazer ao coração de vocês hoje o porquê é que somos cristãos, o que estamos fazendo aqui reunidos. Mas para a gente entender o valor do que estamos fazendo aqui hoje, de quem somos, a gente precisa entender como foi lá atrás. Tem pregações que não são bíblicas, elas trazem uma sensação. Às vezes pregações antropocêntricas, o que é antropocêntrica? É quando a gente prega só pensando no homem. Jesus não é o centro da palavra. O centro da palavra é o homem, é aquilo que você vai vencer, você vai dar. É óbvio que a gente precisa de motivação para vencer, para entender que Deus é por nós. Tem muitas passagens na Bíblia que diz isso, seja forte e corajoso, Deus cuidando da gente. Mas para a gente se tornar homens na fé, como Paulo diz, olha, eu li hoje, incrivelmente, Paulo dizendo o seguinte: faz tanto tempo que vocês estão vivendo a palavra de Deus, mas vocês ainda são bebezinhos na fé. Eu tenho que ficar dando leitinho para vocês. Não posso dar comida sólida, não posso dar feijoada para vocês, que vocês passam mal, e já faz tanto tempo. E o meu desejo é justamente isso, que vocês entendam, que talvez você veja aqui hoje esperando uma palavra de consolo ao seu coração, e se você precisar de um consolo, se você precisar chorar, no terminar do culto, você pode vir falar comigo, a gente chora junto, a gente se abraça. Se eu puder te ajudar na palavra de Deus, eu vou te ajudar, eu vou orar com você, eu vou te orientar. Mas a palavra de Deus é o que vai trazer transformação para a nossa alma. Por isso que pregação antropocêntrica, pregação sentimental, faz você arrepiar, faz você chorar, faz você ficar todo, ai, Deus falou comigo. Só que você vai embora para sua casa, e amanhã é segunda-feira, cara, e a sua vida continua. E aí aquele momento que você se sentiu amado, porque a palavra tocou o seu coração, passa e vai embora, e você continua sendo a mesma pessoa, fazendo as mesmas coisas. E talvez o que te deixa triste, destruído, é as coisas que você faz. Porque eu não falei aqui, Jesus não disse que os que me amam são os que ouvem as minhas palavras e as praticam? E talvez a gente é só triste, frustrado, nossa vida não é uma vida em abundância. Quando eu estou falando em abundância, eu não estou falando de gente rica, bem sucedida, não é nada disso. É quando a gente vive a palavra de Deus na íntegra. Eu não me canso de falar que a gente vive como se tudo fosse importante, e a gente tenta nos momentos livres enfiar Jesus nesses pedacinhos. Quando você entende esse propósito, você entende isso, você inverte a situação. Jesus é o centro da tua vida, e o tempo todo você está pensando a respeito do Evangelho, do que você pode fazer para ser uma pessoa melhor, do que você pode fazer para exalar o bom perfume de Jesus, se aquilo que você vai falar agrada, se a sua atitude agrada, se a sua resposta agrada, se a sua reação agrada. Quer saber se uma pessoa realmente está no Espírito, é para você ver a reação dela, porque na ação todo mundo pensa. Então a ideia é você viver para Cristo e as outras coisas fazerem parte da sua vida. Então realmente você vive o reino de Deus, a sua justiça, e estas coisas não são as demais coisas, como a gente vive falando, olha, busque o reino de Deus, sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Não é demais coisas, é estas coisas. E no capítulo que ele está falando isso, ele está falando do que é necessário. O que é além do necessário a gente vai buscar, porque Deus nos deu inteligência, capacidade, discernimento, deu um monte de coisa para a gente. E muitas vezes a gente anula tudo isso que ele nos deu através do que? Da preguiça, da procrastinação. Então a pregação antropocêntrica que enche o seu ego, faz você arrepiar, chorar. O culto foi uma bênção, e amanhã você continua sendo a mesma pessoa. Agora a pregação bíblica, que é aquela que corrige, exorta, traz amor, traz às vezes um monte de coisa que você não quer ouvir, é essa que transforma. Porque a pregação bíblica não sai do pregador, sai da palavra de Deus. Você crê nisso? Eu creio nisso.
Porque minha vida não foi transformada quando eu chorei num culto que foi emocionante, me chamaram para vir aqui na frente ajoelhar. Por quantas e quantas vezes eu vi isso, gente? Vivemos isso, de ver cultos lotados, e aí a palavra era tão poderosa, e quando você via, estava aquela multidão de gente chorando ali no chão, prostrada. No outro dia estava fazendo coisas horríveis para o céu e a terra ver. Enquanto pessoas foram transformadas com pequenos trechos da palavra. Você vê que a conversão de Lutero foi num pequeno trecho que ele ouviu de Romanos, que o justo, que a pessoa é justificada pela fé. Olha, ele escutou isso mudou a vida dele. Pessoa justificada pela fé, salvação justificada pela fé. Não é, aquilo mudou a vida dele a ponto dele fazer uma revolução. Por isso que você está aqui hoje, já começa por aí. Porque se ele não tivesse feito essa revolução aquele dia, brigado, depois morrido um monte de gente, nós não estaríamos aqui hoje como cristãos que seguem o Evangelho. A gente teria que seguir uma única religião, ou uma única doutrina de fé. Então que essa palavra seja uma palavra que você saia daqui arrebentado pelo constrangimento do pecado. Porque é isso que vai fazer você mudar de vida. Todas as vezes que a humanidade passava dos limites, o que Deus fazia? Descia do céu e fazia o quê? Vou fazer uma massagem em você. Senta aqui, olha, você está muito estressado, por isso está fazendo muito pecado, muita coisa. Era isso que Deus fazia? Não. A ira de Deus era derramada. Olha que coisa incrível. Por muitos e muitos anos, o povo que cria em Deus recebia a ira de Deus. E o mais terrível é que quando Deus derramava a ira dele, infelizmente, no meio da multidão, no meio das pessoas que talvez ainda assim acreditavam em Deus, aquela ira era derramada. Talvez não pegando na pessoa, mas pegava no irmão, no primo, em alguém, e isso destruía a estrutura das pessoas. A gente pode ler o livro de Juízes, a gente vai ver várias e várias guerras, inclusive uma delas acontece entre as próprias tribos de Deus. A tribo de Benjamim lutando contra todas as outras tribos, e morre 40 mil, morre um monte de gente. Você acha que um monte de gente ali não ficou arrasado, destruído, porque seus familiares foram para essa guerra e morreram e nem tinham nada a ver com o negócio que aconteceu lá? Que foi a passagem da mulher que foi estuprada, e o marido dela corta ela em 12 pedaços e distribui para cada tribo lá, para poder mostrar o que tinha acontecido. E o povo vai lá na tribo de Benjamim tirar satisfação, e acontece aquela guerra e morre um monte de gente. Inclusive uma das nações, uma das tribos quase é dizimada. Ou seja, quanta coisa terrível aconteceu no passado. A gente não tem noção disso. Então toda vez que o povo pecava demais, Deus fazia algo. Muitas vezes era a ação de Deus, pela ira vindoura, pela ira de Deus, e matava mesmo, fazia um monte de coisa. E muitas vezes era só o afastamento de Deus. Quando a gente olha para o final de Malaquias, que é o último profeta do Antigo Testamento, de Malaquias até chegar no primeiro capítulo de Mateus, foram 400 anos Deus em silêncio. Você gosta quando você precisa de alguma coisa de Deus, e você está clamando a Deus, e parece que Deus não te responde? Não é a sensação mais horrível do mundo, quando você está desesperado, alguém está doente, alguém está para morrer, alguém está lá, alguma coisa, você precisa muito de Deus, você ajoelha, você chora, você clama, e parece que nada acontece, parece que Deus está em silêncio. Não é terrível isso? Imagina esse povo, que via o maná cair do céu, coluna de fogo, via tudo que você pode imaginar no deserto, viram todas as maravilhas que Deus fez, de repente Deus fica em silêncio por 400 anos. Então Deus agia de duas maneiras. Uma era nação, uma delas foi o quê? O dilúvio, Sodoma e Gomorra, quando ele manda fogo, devasta tudo, dilúvio, quando mata todo mundo, e várias outras passagens na Bíblia. E hoje eu quero falar de uma dessas iras vindouras de Deus. Um fato que aconteceu lá no capítulo 16 de Números, e é muito incrível isso, porque ela estava falando sobre números aqui, sobre as coisas, sobre Gênesis, e eu fiquei pensando assim, falei, cara, quanto tempo faz que eu não prego algo sobre números e de números do Antigo Testamento desse jeito? Eu falei, nossa, é muito incrível, porque eu estou desejando que vocês cada dia estejam um aqui fazendo o momento da oferta, outro abrindo o culto, e eu falei para vocês, pessoal, procurem-me, não preciso eu ficar indo lá pedir, a comunidade é nossa. E ontem ela me chamou e falou, estou disponível para abrir o culto, só me avisa com antecedência, tá? Eu falei, amanhã.
Já mandou 2 olhos desse tamanho no WhatsApp. É simples assim. Acordou 5 da manhã, estava até agora meditando na palavra. E isso é bom, porque isso é temor. É medo de subir aqui e falar qualquer porcaria. Porque o que mais tem, o que é mais fácil é qualquer um subir e falar o que quer. Porque quando você fala com autoridade, propriedade, sabe o que você está falando e não é mentira, não é para enganar, não é para distorcer, Deus transforma. Porque assim como fez comigo, fez com vocês também e faz com todo mundo. E aí olhando para isso, a gente tem que entender o que aconteceu lá em Números. Números ainda, o povo estava no deserto. Vai ver na história, gente, olha que coisa louca. O povo ainda estava no deserto. O povo já tinha saído do deserto. Deus pediu então para que se formasse as tribos. Eu não sei se vocês sabem, as 12 tribos de Israel através do filho de Jacó. Jacó teve 12 filhos. Aí Deus fala o seguinte, vamos fazer a divisão das terras. O povo saiu, já tinha saído do Egito, já não era mais escravo, já não comia mais chuchu e cebola, estava uma bênção, agora era pão de mel caindo do céu, era água filtrada da rocha, era churrasquinho de codorna, era uma bênção. Para quem estava no deserto comendo chuchu e cebola, aquilo era maravilhoso. Então Deus fala o seguinte, só que como vocês não têm muito o que fazer, e vocês saíram de lá em mais ou menos 600 mil pessoas, como vocês não têm muito o que fazer, vocês estão multiplicando muito, o povo não tinha o que fazer. Você imagina no meio do deserto sem nada para fazer? O povo fazia filho. Chegou um tempo que tinha 2 milhões de pessoas, como é que cuidava de 2 milhões de pessoas? Deus falou, vamos fazer o seguinte, vamos distribuir em tribos. É tipo assim, como se fossem as cidades. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque isso dá um parâmetro. Acho que falamos sobre isso no estudo dessa semana agora, não foi? Então dos 12 filhos de Jacó, saíram as 12 tribos. Na verdade 13 tribos, não 12. Por quê? Porque José teve 2 filhos, não existe tribo de José. Só lá em Apocalipse que vamos ouvir isso, porque é a tribo real. Mas é Efraim e Manassés, então eram 13 tribos. E dessas 13 tribos, quem que ia ser o pessoal que cuidava da parte espiritual desse povo? A tribo de Levi. O irmão de Moisés, Arão, sacerdócio levita, a descendência dele foi a tribo de Levi. Então imagina 2 milhões de pessoas distribuídas como se fossem cidades. Deus fala o seguinte, vou dar terra para todos vocês, menos para a tribo de Levi. A tribo dos levitas não vai ter terra para plantar, gente. Eles não vão ter lugar para sobreviver. Por quê? Porque eu vou espalhar ele entre vocês, porque o povo levita vai cuidar das coisas da minha parte, vai cuidar das coisas de Deus. Mas pastor, não tinha igreja naquela época evangélica, pentecostal, não tinha ministério de discípulos, não tinha assembleia, não tinha, era tenda, eram as tendas do encontro. Então os levitas, deles sairiam ainda os sacerdotes levitas. Não era todo levita que era sacerdote, ou seja, não era todo levita que era pastor. Alguns eram sacerdotes que eram responsáveis e encarregados em cuidar das coisas de Deus, montar. Eu vou começar a desenhar aqui, vocês vão começar a ver as coisas de agora. Tudo que é do passado era uma sombra do que estava por vir hoje. Então o sacerdote levita eram os únicos que podiam mexer com as coisas de Deus. Se você fosse da tribo de Benjamim, vamos supor, você fala assim, hoje eu quero ser pastor, eu quero ser ajudante aqui. Não pode. A Bíblia narra que quem tocava na Arca da Aliança que não era permitido, morria fulminado na hora. Era só para quem era permitido. Vocês vão entender onde eu vou chegar daqui a pouco. Por isso que eu perguntei se vocês são cristãos mesmo. E o que acontece? Distribuído as 12 tribos, Deus pegou lá 30 mil levitas, colocou numa 20 mil na outra, 15 mil na outra, espalhou-se pelas cidades e montavam-se as tendas dos encontros. O que era essa tenda do encontro? Era onde Deus descia em forma de fumaça. Dentro dessa tenda era feito com os panos da maneira correta, na cor correta, no tipo de tecido correto. Os utensílios eram detalhados por Deus. Você pode ler lá depois de Levítico e Números. Eram detalhados o incensário que usava, a vara que usava, tudo que usava era detalhadamente como Deus queria. A arca que era usada da aliança tinha que ter os querubins em cima, tudo feito exatamente como Deus queria. E dentro dessa tenda como era? Era dividida no meio, como se fosse isso daqui. E no meio tinha um véu. O véu, além de ter a cor correta, de púrpura, tinha a espessura correta, era pendurado lá dentro. E era esse véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Quem podia entrar ali dentro? Só o levita podia entrar ali? O que vocês acham? Não, só o sacerdote.
Ou seja, de cada turma tinha alguém escolhido por Deus para ser o sacerdote. Os levitas ajudavam o sacerdote. Era tipo o padre e os coroinhas, sabe? Como é que funciona? Era mais ou menos isso aí. Então, era esse o formato da igreja de Deus lá atrás no Antigo Testamento. Dá para comparar mais ou menos aqui hoje, né? Estamos aqui hoje, sentados em cadeiras confortáveis, com ar-condicionado, agora não está precisando, está frio. Temos todo esse apetrecho aqui. Você inclusive pode sentar no lugar santo e subir no lugar santíssimo. É como se fosse isso. Não, pastor, eu não posso hoje, mas eu posso amanhã, porque eu vou me preparar para subir aí, eu quero trazer uma palavra, eu quero desenvolver algum projeto. Amém. Mas era essa a ideia. E acontece aqui capítulo 16 de Números. Acontece aqui no capítulo 16 de Números que o povo levita começou a ter um probleminha. Eles começaram a achar ruim que o Moisés estava mandando demais. E são 3 pessoas: Corá, Datã, Abirão e On. 4. Um se uniu com 3, que foi esse Corá. Corá se uniu com essas 3 pessoas e mais 250 levitas. Olha só, prestem atenção nisso, gente. É incrível o que a gente vai falar aqui. Isso muda a sua vida se você entender. Esse povo então se rebela e vai lá falar com Moisés. Moisés, é o seguinte, eu vou resumir aqui. Você é forgado, está querendo mandar demais. Aqui todo mundo é igual. E nós fazer as paradas aqui agora no negócio. Não, você mais que manda em nada aqui, você está muito folgado. Moisés fica desesperado, porque Moisés já sabia o que ia acontecer. Moisés se prostra ao chão, clama a Deus e fala para eles assim: vamos fazer o seguinte, vamos marcar um encontro aqui amanhã então, nessa tenda aqui neste lugar, e a gente vai invocar o nome santo do Senhor, e Deus vai descer aqui e vai falar quem que é então escolhido e quem não é. E os caras muito peitudo falou: tá combinado então. Sabe quando tinha as tretas na escola, que marcava briguinha de turma, de turminha contra turminha, depois ia brigar todo mundo lá no final? Mais ou menos essa história aí. Só que imagina o que acontece, o final dessa história não era bom, porque eles estavam mexendo com quem? Com Deus. E a Bíblia diz que de Deus não se zomba, que Deus não é para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A gente hoje faz um monte de coisa que, se a gente sonhasse o quão espiritual é as palavras que a gente fala, porque a gente declara que é cristão, se a gente sonhasse como isso funciona, que o que sai da sua boca tem poder. Muitas vezes você fala: tem poder o que não presta, porque o que é bom eu falo, parece que não acontece. Mas se você soubesse isso, se você pudesse enxergar o mundo espiritual à sua volta, teria coisas que você jamais falaria. Que nem quando a gente era pequeno, a gente falava desgraça, sua mãe falava: menino, não fala isso, porque ela é aquela mulher de branco que vem no meio do mato te buscar, quando cada vez que você fala ela vem mais perto. Sempre tem essas histórias. A gente não tem noção, sabe, de quanto é perigoso as palavras que a gente fala, porque as palavras realmente têm poder. Eu quero ler para vocês aqui o que aconteceu. No capítulo 16, versículo 8, eu já contei ali o comecinho, e vou ler para vocês o seguinte. Moisés disse também a Corá: agora ouça-me, levitas. Não é o suficiente para vocês que o Deus de Israel tenha separado do restante da comunidade de Israel e tenha trazido para junto de si, a fim de realizarem os trabalhos do tabernáculo do Senhor, e para estarem preparados para servir a comunidade? Para estarem preparados para o tabernáculo do Senhor e para servir a comunidade. Olha o que ele diz aqui: não é o suficiente para vocês. Por que, gente, eu estou falando isso? Porque ser levita naquela época era como se fosse o top das galáxias. Era algo que todas as outras tribos meio que invejavam. Era o que qualquer um sonhava, falava: uau, os caras são de Deus, os caras mexem com as coisas de Deus. Enquanto a gente está aqui plantando lavoura, enquanto a gente está aqui produzindo, vivendo uma vida natural, os caras estão vendo Deus descer lá. Os caras estão participando das coisas mais incríveis que qualquer ser humano pode sonhar, que é o que nós desejamos hoje. Vocês falaram: eu sou cristão. E para um cristão que não vive essas coisas, a pergunta é: realmente somos cristãos? Então vai vendo. E ele fala: não é suficiente para vocês?
Ele trouxe você e todos os seus irmãos levitas para junto dele, e agora vocês querem também ser sacerdote? É contra o Senhor que vocês todos estão, e seus seguidores estão se ajuntando. Quem é Arão para que se queixe contra ele? Então Moisés mandou chamar Datã, Abirão, os filhos de Eliabe, mas eles disseram: nós não iremos, não. Basta vocês nos ter tirado uma terra onde há leite e mel com fartura, para matar nos mandar para o deserto, e ainda quer se fazer chefes sobre nós. Além disso, você nos levou para uma terra onde não há leite e mel com fartura, nem nos deu uma herança de campos. Lembra que eu falei para vocês que os levitas não tinham herança? Por que não tinham herança? Porque todas as outras 12 tribos eram encarregadas de mandar os dízimos, né? Hoje fala que é dinheiro, mas de mandar todos os dízimos, ou seja, mantimento, para que os levitas porque eles não tinham como trabalhar, mas os levitas tinham o papel de cuidar do templo e da comunidade. Vai vendo? Você pensa que pode cegar os olhos desses homens? Nós não iremos. Moisés indignou-se e disse ao Senhor: não aceite a oferta deles, nem tomei deles nem sequer um jumento, nem prejudiquei, não aceitei a oferta deles, e não tomei deles nem sequer um jumento, nem prejudiquei nenhum deles. Moisés disse a Corá: você e todos os seus seguidores terão que apresentar-se amanhã ao Senhor, você e eles e Arão, e cada homem pegará o seu incensário, nele colocará um incenso e apresentará ao Senhor. Serão 250 incensários ao todo. Você e Arão também apresentarão seus incensários. Ele marcou uma disputa, porque os levitas tinham um incensário que eles apresentavam na hora da oferta, ficavam queimando isso na hora que o sacerdote estava lá dentro da tenda do encontro, e assim foi. Então, deixa eu pular aqui, senão vai ficar muito longe. 25. Moisés levantou-se e foi para onde estava Datã e Abirão, e as autoridades de Israel o seguiram. E ele advertiu a comunidade: afastem-se das tendas desses ímpios. Já começou a chamar os caras que eram levitas de ímpio. Afastem-se. Não toquem em nada que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa dos pecados dele. O que os caras estavam fazendo era pecado contra o Senhor, porque Deus já tinha instituído para eles algo, e eles tinham que estar satisfeitos com aquilo. Eles se afastaram da tenda de Corá, de Datã e de Abirão, e eles tinham saído e estavam ao pé da entrada das suas tendas. Os caras ficaram na porta das tendas deles, os seus filhos e as suas crias, e suas crianças pequenas. Toda a família de Datã, Abirão, de todos eles ficaram juntos. E Moisés disse: assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas, e que isso não partiu de mim. Arão lavando a mão, Moisés lavando a mão, falando: ó, isso que vai acontecer agora não é responsabilidade minha, é responsabilidade de vocês escolheram isso para você. 29. Se estes homens tiverem morte natural, e experimentarem somente aquilo que é normal, que acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer algo acontecer totalmente novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir junto com tudo que é deles, e eles descerem vivos à sepultura, os caras, olha o que Moisés falou: se eles morrerem naturalmente, eu não sou homem de Deus, mas se a terra abrir e engolir tudo, ele, as casas, a tenda, o cachorro, as crianças, tudo será engolido deles, aí vocês então saberão que estes homens desprezam o Senhor. E assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles se abriu, e a terra abriu a boca e os engoliu juntamente com as suas famílias, com todos os seguidores de Corá, com todos os seus bens, desceram vivos à sepultura. Contudo, os que possuíam a terra com tudo que possuíam, a terra se fechou sobre eles, e desapareceram no meio da assembleia. Imagina a cena, gente, aquela multidão de gente. Você lembra quando tinha briga na escola, que falava que tinha uma briga, juntava aquela roda de gente em volta para ver a briga? Naquela época era pior que isso, que o povo não tinha muita coisa para fazer. Imagina um fato desse acontecendo no meio de todo mundo.
todo mundo em volta, afastado, Moisés falando com os caras, e de repente a terra se abre e engole todo mundo. Todas as famílias desses caras, todo mundo que duvidava, e a Bíblia vai continuar dizendo o seguinte, que eles, e mais os 250 foram engolidos pela terra. E ainda não para por aqui, o negócio continuou ainda. O povo, uma parte do povo não gostou daquilo que aconteceu. Preste atenção aqui em mim. O povo teve um monte de gente que, por mais que as coisas estão certas, sempre tem uns que discordam daquilo. Estando certo, o cara está vendo que está errado, mas ainda discorda do negócio. A Bíblia diz que teve alguns que discordaram. Esses também pecaram. E Deus manda uma epidemia lá no meio, começa a morrer gente. Vocês começam... Gente, olha isso daqui é uma fagulha da ira de Deus. O Arão teve que correr, oferecer sacrifício, porque como é que era pago os pecados antigamente? Através do sacrifício, do holocausto. Levava lá o cordeiro para ser imolado e o sangue derramado pagava o pecado. Então Arão teve que correr, um monte de gente pegando da epidemia, morrendo. Arão correu, ofereceu uma oferta e a Bíblia diz que a ira de Deus se cessou. Moisés diz, a Bíblia narra que a ira de Deus cessou. Teve que oferecer um holocausto. E onde era feito esse holocausto? Na tenda do encontro. Tinha um lugar lá de oferecer. Então isso aqui era a narrativa de como funcionava no Antigo Testamento o templo. Se vocês acham que se vocês morassem lá naquela época, vocês poderiam estar sentados, escutando uma palavra, louvando, com tudo maravilhoso como temos aqui hoje, e muitas vezes nem assim damos valor, nós estamos completamente enganados. Para vocês terem uma ideia, a Bíblia não diz isso, mas os estudos dizem que o sumo sacerdote, o sacerdote que podia entrar no santo do santo, ou seja, passar pelo véu, era uma vez por ano que ele fazia isso. E eles contam que quando esse sacerdote ia entrar lá dentro, eles amarravam uma corda na cintura. Isso é estudo, tá? Se você fizer uma teologia ou estudar acerca desse assunto, você vai dizer, amarravam uma corda, porque se o cara entrasse lá e tivesse pegado, ele era fulminado vivo lá dentro. Como é que tirava esse cara lá de dentro? Não tinha como tirar, o cara ficava morto lá, e ninguém podia entrar, porque era só o sacerdote. Então eles amarravam uma corda e o cara entrava. Imagina o medo que o sacerdote já entrava lá dentro. Além de tudo, imagina a pressão psicológica, o medo, porque se ele tivesse pecado, não tivesse feito oferta, não tivesse feito holocausto no tempo certo e entrasse em pecado, morria fulminado lá dentro. Então quando acontecia isso, os caras arrastavam o cara morto por uma corda. Essa era a luta e a dificuldade que as pessoas passavam para ter relacionamento com Deus. Só que olhando para o lado bom, os sacerdotes e os levitas eram como se fosse Jesus. Eram os intercessores do povo e Deus. Aí o que acontece? Os anos se passam e vem Jesus. E o que Jesus faz? Morre, ressuscita. E a Bíblia diz que o véu se rasgou, o véu se rompeu. E o que ele fez? Agora não tem mais o sacerdote levita, não tem mais o pastor. Agora nós, você que se diz cristão, eu, somos os sacerdotes de Deus. Aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 16 a 17, eu quero ler para vocês também. Hoje vai ser um negócio muito louco aqui. Do versículo 15, olha o que o escritor dos Hebreus, abre aí sua Bíblia se você tem. Quem tem Bíblia de papel, dá um glória a Deus. Olha que bênção, glória a Deus mesmo, hein? Os sacerdotes que não tiverem Bíblia de papel, cuidado, viu? Hebreus capítulo 10. Agora vocês vão entender quem são vocês. Hoje vocês vão sair daqui sabendo quem vocês são diante de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 15. Tão gostoso ouvir esse barulhinho. Os pastores da antiguidade, Rafael, de 10, 15 anos atrás, escutavam, balançavam o cabelo. Por isso que a maioria dos pastores antigos era careca. Porque o vento da Bíblia, assim, ó, ia arrancando todos os cabelos. A minha só está um pouquinho, porque aqui o povo não carrega muita Bíblia. Gostou, né? Hebreus capítulo 10, versículo 15, olha o que diz. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz:
esta aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e escreverei elas na sua mente. Quem que falava com o povo na época antes de Jesus? Era os sacerdotes, eram os levitas, eles eram os homens de Deus, o intercessor de Deus. Aí o escritor de Hebreus fala o seguinte: olha, o Espírito vai testificar isso no coração de vocês. Agora eu vou fazer uma aliança, aonde as leis não estão mais na mão do sacerdote levita, não está mais na mão dos levitas. Agora a lei vai estar onde? Aqui dentro, ó, aqui na mente, aqui no coração. Então essa lei entrando agora, essa é a aliança que eu farei com vocês. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Porque agora não precisa mais o Arão, o sacerdote, o pastor, o bispo, não precisa mais ninguém ir lá oferecer sacrifício para pagar seu pecado. Agora Jesus é esse consumador. Jesus é o que fez uma aliança perfeita e entregou a Ele a vida dele. Ele foi crucificado, ressuscitou para que você tivesse ligação direta. Seus pecados agora são apagados, perdoados. Continua lendo. Portanto, irmãos, temos a plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus. Agora que você pode ultrapassar o véu, porque o véu se rompeu, você tem ligação direta com Deus. Por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. O corpo dele foi rasgado para que nós possamos ter acesso a Deus. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. 24. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos, é a melhor parte, ao amor e às boas obras. Ao amor e às boas obras. 25. Incrível, os desigrejados não suportam essa passagem, querem apagar da Bíblia. Não deixemos de congregar, de nos reunir como igreja. Gente, não é na igreja, é como igreja. Se você entrar aqui mudo, sair calado, não tem interatividade com as pessoas, não criar laço, você não congregou. O congregar é estar atento à necessidade. Nós lemos aqui antes, ó, incentivarmos. O que você vai incentivar? Você mesmo? Não. Incentivarmos uns aos outros ao amor e à boa obra. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo é de costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Olha só o que ele está dizendo: se aproxima o dia. O que é esse se aproxima o dia? É o dia que Jesus vai voltar. E para quem já morreu, Jesus já voltou, já está no seios de Abraão, um lugar que eu não quero nem saber onde que é, não quero nem passar perto de lá. Quanta gente a gente perdeu nesse momento dessa pandemia? Você acha que as pessoas que morreram nessa pandemia sabiam que iam morrer nessa pandemia? Aqui o que aquele escritor de Hebreus está dizendo? Para a gente estar em comunhão, gerando amor, cuidando da comunidade, congregando, anunciando as boas novas, motivando um ao outro, porque a gente não esfriou nessa caminhada, a gente não esfriou nessa pandemia. Quantas vezes durante essa pandemia você falou: caramba, dá para viver sem igreja de boa, ó. Consigo colocar um churrasco tranquilo no horário do culto, não sinto a mínima falta, consigo inclusive passar meses sem tirar R$1 do bolso e ajudar uma pessoa necessitada, inclusive consigo tudo que não for relacionado ao reino de Deus, viver vida natural, vida totalmente com a imaginação. Eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, mas na verdade não vivendo uma vida como Deus nos chamou para viver. O mais incrível é que em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, o Pedro escreve o seguinte: mas vós sois geração eleita, povo que Deus escolheu, sacerdócio real. Acabou a instituição da tribo de Levi, todos vocês são sacerdotes de Deus. Mas pastor, eu não sei pregar.
O que tem? Todos os levitas eram sacerdotes? Todos os levitas entravam no lugar santo do santo? Vou te falar o que acontece. Você sabe qual era o papel dos levitas? Conta comigo aqui, ó. 1, ajudava os sacerdotes. Você consegue ajudar o pastor na igreja? Você consegue ajudar um missionário na obra? 2, cuidava dos utensílios do templo. Nós temos um templo. Isso não salva ninguém. Mas pessoas que vêm até aqui, sentam aqui, escutam a palavra, são discipuladas, acolhidas e transformadas, elas mudam de vida. Você consegue auxiliar aqui? 3, montavam as coisas, porque naquela época a tenda do encontro ia mudando. Eles iam caminhando pelo deserto, desmontava toda a tenda e tinha que montar. Graças a Deus nós não fica desmontando, tirando de prédio ou não. Mas a gente tem que estar sempre mexendo, inovando, criando. Você consegue fazer isso? 4, cuidava da adoração. O que nós fizemos aqui hoje juntos? Por que temos um ministério de louvor? Para ser um show gospel onde eles estão cantando e você fica aqui olhando? Ou para que eles nos motivem e nos levem à adoração? Hoje meu coração ficou feliz, porque eu vi vocês adorando de toda a alma, de todo o coração. Isso me alegra, porque é o que temos a oferecer a Deus. Eu não sei tocar, pastor, mas eu ajudo aqui na hora de cantar, porque a minha voz sobe como incenso suave. A minha voz, a minha lágrima, o meu choro, em conjunto, adoração. 5, cuidavam dos órfãos. Antigamente, os órfãos eram deixados com o sacerdote, gente. Ou vocês acham que tinha, como é que é o nome? Orfanato. Eram os sacerdotes que cuidavam dos filhos das pessoas que morriam lá. Morria o pai e a mãe. Nós temos essas histórias na Bíblia. Ele entregava lá para os sacerdotes. Pastor, mas eu não consigo cuidar de uma criança assim. Mas você consegue contribuir com uma comunidade que ajuda esse tipo de criança. Você sabia que as suas ofertas ultimamente, que você tem entregado aqui, tem ido lá no sertão, tem ido lá nas tribos indígenas, auxiliar as pessoas, as criancinhas que não têm leite, as crianças lá? Suas ofertas vão para lá, porque nós temos um missionário que faz isso. Você sabia que as contribuições que você oferta e dá aqui, vai para ONGs que têm cuidado de criança? Como eu sempre disse, não vai para o bolso do pastor. Vai para ajudar a gente. Enquanto ela estava falando, estava passando aqui. No meio da pandemia, só para vocês terem uma noção, tá? No meio da pandemia, no mês passado nós não conseguimos arrecadar nem R$1.300. Com todas as ofertas que entrou. Quase mal pagamos as custas do prédio. Que são mínimas, mas temos. E mesmo assim, a gente assistiu, não é doou. A gente assistiu 7 famílias. Umas com comida, outras com leite especial, outras com roupa. A gente fez isso. Você fez isso, porque se você não tivesse contribuído, não tinha acontecido. E quando não tem daqui, Deus manda de fora ainda. 6, os necessitados e os estrangeiros. E naquela época, as viúvas que não podiam se casar mais, quem tinha que sustentar ela eram os levitas, com todas as ofertas que o pessoal entregava lá. 7, limpeza. Você gosta de estar num ambiente limpo? Sabe por que está num lugar que está limpo? Porque tem alguém que vem aqui e dá o sangue limpando. Ação social, tem gente que faz. E a gente quer crescer muito mais como comunidade. Infelizmente a pandemia nos parou, nos limitou demais. Se nós não tivéssemos essa pandemia, com certeza o Ministério de Casais já estava formado e funcionando, o Ministério das Visitas já estava formado e funcionando. Vários outros, a gente tem sonho, desejo de ter uma cooperativa para colocar mães que precisam para trabalhar. É muito mais fácil fazer o que Jesus ensinou. A gente não tem que dar com facilidade, a gente tem que dar condição daquele que realmente quer estar lá trabalhando. Imagina que lindo, nós temos uma comunidade com uma cooperativa onde gera emprego para as pessoas, trazer sustento para a casa delas. Não é para ter lucro para a igreja, nem para ninguém, é para dar sustento para as pessoas. Nós temos projetos para isso. E esses projetos só acontecem quando o povo, com a mesma fé, com o mesmo espírito, que se coloca no lugar de sacerdócio real, nação santa, povo, propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que além de nos tirar da treva, do pecado, de pagar as nossas dívidas, Romanos 8, não há mais escrito de dívida, tudo que você devia foi apagado.
E saber que essa pessoa que antes era pecador, miserável, foi alcançado por essa graça de Deus, por esse véu que foi rompido, por esse feito extraordinário de Jesus. E saber que hoje nós somos essa nação santa escolhida, somos todos sacerdotes. Ele não fala que somos levitas, mas assim sacerdotes, para desenvolver o chamado do reino de Deus. Mas o pecado que habita em nós, se você for ler lá em Gálatas capítulo 5:16, diz assim, ó, a carne milita contra o espírito contra a carne. Sabe o que significa isso? Que se você viver mais para as coisas seculares e mundanas, a sua carne vai vencer o teu espírito. E aí você vai fazer o que Paulo diz, que aquilo que é bom você não consegue fazer, mas aquilo que é ruim, quando você menos espera, você já está fazendo. Quanta gente boa que você conhece, que está tudo lascado. Gente que é trabalhadora, gente firme, que você vê que tal, quando a pessoa lá está usando droga, está gastando todo o dinheiro, deixando a família passar necessidade. E você vê que o cara é um cara bom, a mulher é uma mulher boa, mas aquele pecado consome, destrói a vida dela. O que acontece? A carne vence, por quê? Porque o espírito enfraquece. Ou seja, só você estando realmente inserido e mergulhado, se posicionando como homem e mulher de Deus, como sacerdócio, como nação santa, como povo escolhido, e entendendo que independente das suas limitações e fraquezas, tudo é por Ele, para Ele e através dEle. Você pode dar um glória a Deus? Se quiser mais um pouquinho, nós temos aqui, ó. E para não mudar, você pode falar, nossa pastor, mas é fácil você falar isso. Não, Jesus também sofreu isso. Como assim, pastor? Quando Jesus estava lá no Getsemane, chorando desesperadamente, o que ele pediu para Deus? Pai, eu queria um escravo um pouco maior, porque eu estou aqui meio que prevendo, e parece que eu vi, esses cravos só vão ter 15 centímetros, será que não pode ter uns de 25 mais grossos? Para furar as minhas mãos e os meus pés, porque aqueles ali vão doer pouco. Foi isso que Jesus estava lá pedindo para Deus? O que ele estava pedindo? Senhor, olha, eu sei o que eu vou passar, eu sei do sofrimento que vai vir, mas todavia, seja feita a tua vontade. Todavia, seja feita a tua vontade. E no capítulo 5, versículo 8 de Hebreus, a Bíblia diz o seguinte, que ele, Jesus, aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente a Deus. Como assim? Não estou entendendo, pastor. A Bíblia diz que o próprio Cristo aprendeu a ser obediente a Deus, porque ele diz, eu não vim para fazer a minha vontade, vim fazer a vontade de quem? Do meu Pai, Jesus, o Deus, Filho do Deus vivo, desceu aqui, santo, sem pecado, aprendeu no sofrimento, aprendeu a ser obediente no momento de sofrimento. Sabe quando é que você vai saber que você realmente quer cristão mesmo, está em Deus? É na hora da dor, na hora da luta, na hora da raiva. É ali que você vai mostrar quem você é. É ali que você vai mostrar quem você serve. É a hora que você só tem 10 no bolso e alguém vem e fala, estou morrendo de fome, o senhor não pode comprar um prato de comida? E você olha para a pessoa e fala, vai comprar? Pinga, esse miserável. Aí o cara olha para você e fala, mas eu não quero bebida não, eu bebo mesmo, mas eu estou com fome, eu só queria um prato de comida, pode comprar comida ali que eu vou comer na sua frente. Aconteceu isso comigo, eu não tenho problema, graças a Deus, com esse tipo de coisa. Mas tem gente que tem dificuldade, e arruma desculpa ainda, falando, não, o cara vai gastar com pinga. Mas tem muita gente que não dá para o cara lá, achando que ele vai gastar com pinga, mas dá para o pastor ladrão. Porque a árvore você conhece pelos? Qual os frutos? Da igreja? Óbvio que sim também. Mas você tem que ter total interesse em saber o que é que você contribui e para onde vai. O pessoal do louvor pode subir. Porque a terra, sendo fértil, vai dar frutos para quem? Para você ou para o reino de Deus? É para o reino, gente. Porque quando o reino de Deus cresce, a gente cresce junto com ele. Que eu diminua e que ele cresça. O pecado é tudo aquilo que contradiga o caráter de Deus, é uma oposição a Deus, é a quebra do relacionamento pessoal com Deus. Por isso a ira de Deus. Você sabe por que Deus fica muito bravo quando você peca? Mas graças a Deus nada te acontece, porque Jesus pagou o alto preço. Jesus fez isso.
Só que para Deus, a tristeza do coração dele é saber que Jesus morreu, ele mandou o filho dele, foi moído, foi arrebentado, foi crucificado, foi destruído, e você muitas vezes cospe nisso. Então eu quero perguntar mais uma vez para vocês: quem é cristão aqui, levanta a mão. É fácil ser cristão, gente? Mas é possível, não é? E como que a Bíblia nos ensinou? Motivando e ajudando uns aos outros. Tá desligado? Tá desligado lá? Aqui tá? Tem que ligar aí. Não? Uns aos outros. Como eu sempre digo, eu nunca vi ninguém em debate teológico que aprendeu num boteco. Eu nunca vi conversão de pessoas: nossa, hoje eu sou um grande homem de Deus. Nunca foi numa igreja, não tem jeito. Por pior que seja o lugar que você frequentou pelas primeiras vezes, se você realmente é uma mulher de Deus, a partir do momento que você começa a ver coisas erradas, o que você vai fazer? Muito obrigado, Deus abençoe, foi uma bênção, serviu demais para o meu crescimento até aqui, mas a partir de aqui, Deus tem um propósito diferente na minha vida. Tem novas pessoas que vão chegar na minha vida para acrescentar na minha e eu acrescentar na delas. Quantas vezes eu já ouvi e eu já falei: não, mas eu vou mudar este lugar, eu vou fazer algumas coisas lá que vai trazer revolução. Não adianta, gente, porque cada lugar, cada comunidade tem um propósito. E eu não estou falando isso de generalizar que todas são ruins. Existem muitas e muitas igrejas boas e comprometidas com a palavra de Deus, comprometidas com a obra de Deus. Existem muitas. Mas você tem que andar com aquilo que testifica com o seu coração e que faz sentido para a sua vida. Mas pastor, não faz sentido na minha. Talvez não faz sentido na sua, porque você ainda está na carne. A hora que você deixar a promessa dele se cumprir: não porei mais as minhas palavras numa pedra, mas sim no seu coração, na sua mente, você vai ver que os propósitos vão se alinhar. E que Deus vai começar a bradar na sua vida. Você só precisa dar o primeiro passo. Você só precisa falar: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser um cristão de verdade. Pode pegar. Eu quero ser um cristão que realmente faça valer a pena. Eu quero ser um homem, uma mulher de Deus que, quando alguém estiver passando por problema, quando alguém estiver num momento difícil, quando alguém estiver triste, na mente dela, o Senhor faça brilhar o meu nome, para que ela possa encontrar palavras de vida eterna, para que ela possa, é a coisa mais gostosa do mundo, quando alguém me chama e fala assim: pastor, eu estou passando um momento difícil, o senhor poderia orar por mim? O senhor poderia me ajudar em uma palavra, me orientar numa situação? Claro que eu posso, é a maior alegria. Você pode comprar casas, carros e tudo, nunca vai te trazer uma alegria maior do que ser a mão de Deus na vida do teu próximo. Como o Fabinho diz, né? Eu quero saber que, porque eu acordo, alguém melhora de vida, alguém é socorrido. O problema é quando a gente acorda um dia, 2, 3, 5, 10, um mês, um ano, 2 anos, 5 anos, e não faz a mínima diferença na vida de ninguém. É difícil ouvir isso? É difícil ouvir isso. Mas quando você cuida das coisas de Deus, não se preocupe, porque Deus cuida das suas coisas. Você coloca de pé em nome de Jesus. E depois de uma palavra como essa, vamos louvar ao Senhor com alegria, com motivação. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando do meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente, e pondo no meu coração que eu sou teu. Juro.
Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, por este momento, pela vida dos teus filhos que aqui estão, Pai. Tem sacerdote aqui essa noite? Tem nação eleita? Povo de Deus? Amém. Que Deus abençoe você aí na sua casa. Que o Espírito Santo possa estar movendo o seu coração a se posicionar como sacerdócio real, povo eleito, nação de Deus. Eu profetizo as bênçãos do Senhor. Entra dentro de cada lar, Senhor, de cada casa, e transforma, renova, traz cura, libertação. Abre os olhos do teu povo para este ministério, ministério discípulo, o ministério onde, Senhor, nós queremos exalar o teu bom perfume, o teu amor, a ajuda ao próximo. Queremos acolher você que está ferido, que está cansado de igreja, instituição religiosa, de fardo. Estamos aqui para acolhê-los, para trazer o amor de Deus, o Cristo vivo, sem religião, apenas através da sua palavra. Venha fazer uma visita, venha nos conhecer e abençoa cada um dos teus filhos que estão em casa em nome de Jesus. Abençoa cada um dos teus filhos que estão aqui hoje e que nos dê uma semana linda, maravilhosa e abençoada em nome de Jesus. Que a graça, a paz e a consolação do nosso querido e amado Espírito Santo de Deus venha estar conosco hoje e todo sempre. Aleluia!